Ele impulsionou a economia brasileira, gerou riquezas, sofreu com a Grande Geada, passou pela crise de 29, foi queimado para controlar a alta do preço e consolidou a sua história. Com o passar do tempo, o café ganhou derivações, em pó, em grãos, solúvel, aromatizado, gourmet, orgânico, expresso e ganhou mais apreciadores. No interior paulista, tem um lugar que preserva a história do café e mantém viva a sua tradição. O lugar é o Museu do Café, que fica na Fazenda Lajeado, em Botucatu. A Fazenda Lajeado está localizada em Botucatu, interior do estado de São Paulo, distante 230 quilômetros da capital. Em Botucatu a gente costuma sempre colocar que tem algumas características interessantes. É uma cidade relativamente pequena, tem 130 mil habitantes, né? Mas tem algumas características que são marcantes. Além da universidade que nós temos aqui em Botucatu, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a Faculdade de Agronomia e o Instituto de Biociências, existem todas atividades ligadas à universidade que injetam muito recurso aqui na cidade. Existem dados que mostram que a universidade injeta em Botucatu o dobro do orçamento do município. A história da Fazenda Lajeado aconteceu em 3 fases, de 1870 a 1932, de 1932 a 1972 e de 1972 até os dias atuais. A história da Fazenda Lajeado ela é rica, é uma história extremamente intrigante até por alguns detalhes que foram acontecendo ao longo do tempo, e ela começa por volta de 1870. A propriedade foi comprada por um médico de Piracicaba, João Batista da Rocha Conceição, e o objetivo dele foi investir na cultura do café. Na realidade, os mais antigos contam que ele nunca morou na casa grande, que é a casa sede da fazenda. Ele tinha aqui os administradores, que eram aquelas pessoas que cuidavam da fazenda, como gerente, né? Mas ele realmente nunca morou aqui. Foi uma grande fazenda produtora de café. Contam que por volta de 1920 ela tinha produzindo aqui 1 milhão de pés de café, o que é realmente um volume bastante significativo. Segundo o arquiteto que me assessora, não seria uma simples fazenda de produção de café. É muito mais do que isso. Na realidade é uma indústria de processamento. Se a gente enxergar ainda hoje os próprios terreiros de secagem, todo o processo de condução do grão, a gente vai perceber que tudo aquilo era feito dentro de uma lógica, né? Dentro de um procedimento. Então, em função disso, a fazenda foi realmente uma grande referência nessa época na parte de produção de café de qualidade. Ela permanece com a família do João Batista da Rocha Conceição até por volta de 1932. Ele já havia falecido, a fazenda estava sendo administrada pelos 2 filhos, um casal de filhos, e em 1932 ela é comprada pelo governo federal e implantou aqui a primeira estação de pesquisa de café do Brasil, identificada como Estação Experimental de Botucatu. Essa estação passou a ser referência, inicialmente na parte ligada à produção do café, com toda a parte de tecnologia, processamento, plantio, colheita, mas depois também diversificou o trabalho de pesquisa com outros grãos. Então nós encontramos ainda hoje aqui numa sala expostos grãos de milho, feijão, arroz, trigo, que vem dessa época. Essa fase de estação experimental do café ligada ao governo federal, ela permanece até por volta de 1972, quando ela é cedida para a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e hoje nós temos aqui na Fazenda Lajeado a sede da Faculdade de Ciências Agronômicas, mas também utilizada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo para as pessoas entenderem o início do que hoje a gente chama de Museu do Café. A Faculdade de Agronomia, o curso de Agronomia, funcionava em Rubião Júnior, que é um distrito aqui de Botucatu, distante uns 5 quilômetros aqui da Fazenda Lajeado, onde tem fundamentalmente o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, Veterinária também, o Instituto. A Faculdade de Agronomia funcionava lá. Em 1980, houve uma decisão e a Faculdade de Agronomia transferiu toda a sua estrutura para a Fazenda Lajeado. Começou a ocupar efetivamente as áreas da Fazenda Lajeado. E nessa ocasião, um grupo de professores, alunos e funcionários, preocupados com esse acervo, esse rico acervo, são equipamentos, prédios, mobiliário, sugeriram à diretoria a criação de um centro de documentação e memória. Então, o início, o embrião do que a gente entende hoje como Museu do Café, começou em 1988, com a criação de um centro de documentação e memória.
Logo em seguida, esse centro conquistou um espaço na Casa Grande, né, que hoje a gente utiliza como sede do museu, mas começou com 3 salas. A cultura do café no Brasil e principalmente no estado de São Paulo foi muito forte. Eu cresci praticamente, aprendi uma grande parte das coisas convivendo com aquilo no dia a dia. Meu pai produzia, trabalhava com café como produtor rural. Quando em 2006 eu fui convidado a vir cuidar da área histórica, eu já tinha um bom tempo na universidade, mas sempre ligado a estruturas administrativas, eu acabei resgatando, acho que um pouco, daquilo que eu tive de experiência na juventude, né, na adolescência, né, de uma convivência com uma propriedade de café. Então muitas coisas que já existiam aqui, para mim, eram até bastante comuns. Eu tinha contato com terreiro, com máquina de beneficiamento, com processo de secagem, com toda essa questão relacionada ao café. De 2006 até hoje, o Museu do Café ganhou reconhecimento e passou a ser visitado por milhares de pessoas anualmente. Em 2006, quando nós começamos a trabalhar com esse projeto, nós recebemos ao longo do ano todo 2.300 visitantes. Agora nós recebemos em média por mês esse número. Nós fechamos o ano passado com 25 mil visitantes e somando esse período de 10 anos, são mais de 192 mil pessoas. Com um dado também interessante, uma grande parte dos nossos visitantes, eles vêm de outros países, além do Brasil todo. E isso chama atenção, porque o nosso museu ele não está no centro de uma cidade. Não é um museu, como a gente costuma classificar, um museu de passagem. A pessoa está caminhando, né, por alguma razão e resolve conhecer o museu, tem a intenção de entrar naquele espaço. Aqui não, aqui as pessoas vêm até o museu para conhecer efetivamente o museu. Esta cafeteira também foi restaurada dentro do projeto que nós temos aqui no museu e ela também é um dos objetos que desperta muita curiosidade do visitante. Ela foi fabricada em 1934, ela era utilizada para servir café para os visitantes da Estação Experimental do Café, está praticamente nova, porque ela foi restaurada pelo fabricante que trabalha até hoje com esse tipo de equipamento. É uma cafeteira da marca Monarca, por isso a coroa. A seguir, vamos conhecer algumas salas do Museu do Café e conhecer o projeto que agrega empresas amigas. Tradições do Interior, volta já. O Tradições do Interior desse mês fala sobre o Museu do Café, que fica na Fazenda Lajeado, em Botucatu, interior paulista. O nosso museu ele não recebe recurso financeiro da universidade. Então nós tivemos que criar inicialmente uma figura, que passou a ser uma figura, inclusive hoje em Botucatu, reconhecida por toda a população, que a gente identificou como sendo assim, Empresas Amigas da Fazenda Lajeado. O projeto, que já dura 10 anos, contribui para ajudar na divulgação, apoio cultural e melhorias que garantem a qualidade do atendimento para todos os visitantes. Em 2011, o núcleo arquitetônico histórico da Fazenda Lajeado foi tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E alguns projetos passaram a agregar esse reconhecimento, como, por exemplo, o Museu do Café mais perto de você, em que a gente leva alguns objetos do museu e deixa nos nossos parceiros, que são estabelecimentos da cidade no ramo de alimentação e hotelaria, pizzarias, restaurantes. Então esses objetos ficam no espaço durante um tempo, convidando o cliente daquele estabelecimento a vir visitar o museu e conhecer o acervo completo. Temos também um projeto de doação de objetos. Nós percebemos que muitas pessoas tinham em suas casas objetos que eram importantes para nós, para o nosso visitante. Então a gente estimulou essas pessoas a doarem o objeto. Então esse projeto faz com que o objeto saia da casa da pessoa e venha para o museu. Então é da sua casa para o nosso museu, que também é seu. E a pessoa tem um prazer porque quando ela chega aqui, ela encontra o objeto
com uma identificação de quem foi que doou, que pertenceu à mãe da pessoa ou ao avô da pessoa. Isso é importante, né? Além do acervo histórico, o Museu do Café abriu suas portas para a arte. É o projeto Lajeado é Cultura. E isso começou a funcionar de uma maneira tão sistemática que eu completei agora, em 2016, 47 exposições, com artistas como Romero Brito, Cristina Oiticica, Aldemir Martins, Ziraldo e vários outros. Isso é importante porque você tem um espaço, tem um público e agrega alguma coisa em termos de cultura, em termos de informação, em termos de conhecimento. Todas as salas do Museu do Café estão organizadas por temas. A maioria dos objetos está de fácil acesso, não existe nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de limitação, né? As pessoas podem fotografar, podem filmar também, é uma coisa que a gente libera sem nenhum tipo de problema. Então eu acho que isso mostra realmente que a população, ela devolve aquilo que ela recebe. A cada mês eu tenho alguma coisa nova sendo exposta, eu tenho algum objeto sendo exposto ou então uma exposição. Então nós temos também muitas pessoas que retornam ao museu com muita frequência. Agora que a gente conheceu um pouco da história da Fazenda Lajeado, vamos conhecer algumas salas do Museu do Café e os objetos que despertam a curiosidade dos visitantes. Esta é a sala principal do Museu do Café, a sala logo na entrada do museu, onde nós temos vários objetos, como os expositores de grãos de café, madeira com esses expositores em vidro, e o que chama bastante atenção é essa cafeteira que está aqui no centro da sala, que foi fabricada em 1934. Nesse espaço nós temos alguns objetos utilizados para fazer a verificação da bebida do café, da qualidade do produto, degustação, né? Esta mesa aqui é uma mesa utilizada para prova de bebida, ela gira, né? Tem a facilidade da pessoa ter acesso ao produto, ao café. Aí nós temos aqui também um torrador profissional, utilizado também para torrar pequenas quantidades de grãos, para colocar nesta mesa para fazer a avaliação do produto. Aqui nós temos algumas máquinas que são utilizadas também para despolpar o grão, que é tirar aquela casca mais grossa do grão do café. Aqui uma maquete de uma máquina de beneficiamento. Essa chama atenção porque é uma escala reduzida do que seria uma máquina de beneficiamento de café, utilizada para tirar não só a impureza, mas também para classificar o grão em função do peso e em função da densidade. Nesta sala nós temos objetos, todos também da época da Estação Experimental do Café. O que chama atenção aqui são esses conjuntos de chaleira que eram usados para aquecer a água, para preparar a bebida, para pôr naquela mesa que nós vimos na sala anterior. Nesta sala nós temos uma rica coleção de sementes das pesquisas que foram feitas aqui na época da Estação Experimental do Café. Então são vidros, todos eles gravados, né? São vidros que trazem a marca do Serviço Técnico do Café, que era a unidade que funcionou aqui na Fazenda Lajeado, e os vidros então contêm sementes. Isso desperta muita curiosidade dos nossos visitantes, porque alguns desses vidros têm sementes, por exemplo, de 1945, como é o caso deste aqui, 1945, é um feijão. Nós temos também alguns de 1949, e são grãos que estão guardados até hoje, até para mostrar para os nossos visitantes a riqueza do trabalho que era feito aqui, que era desenvolvido aqui em termos de desenvolvimento de pesquisa. Agora nós estamos chegando aqui na sala que a gente identifica como sendo sala de família. Aqui nós estamos reunindo objetos que são utilizados em casas, ainda hoje são muito utilizados, e tem também imagens de famílias, imagens de pessoas que nasceram aqui, que moraram aqui na Fazenda Lajeado e que trabalharam aqui. Isso é importante porque o museu resgata a própria história dessas pessoas no crescimento da fazenda e na importância da Fazenda Lajeado. Aqui realmente as pessoas fazem uma volta no tempo, porque elas entendem perfeitamente cada objeto que está aqui como sendo objeto que era usado na casa, que era usado pela mãe, pela avó. Agora nesta sala nós temos alguns objetos que são utilizados na roça, né? Então são balaios, peneiras, tem os rastelos para utilizar para preparar, mexer o grão no café. Tem aqui uma miniatura de um carro de boi, que era utilizado muito na época para o transporte de material nas grandes propriedades, é um carro de boi. Tem aqui também um carrinho utilizado para esparramar o grão do café no terreiro antes do processo de secagem, com algumas peneiras em cima também. E o que chama atenção nesta sala é essa bomba de combustível que foi restaurada
dentro de um projeto que nós temos aqui no museu, chamado Museu do Café Restaurando a História. Esse equipamento foi utilizado aqui desde 1940, na época da Estação Experimental do Café. Nós temos uma imagem mostrando como o equipamento estava e como finalmente o equipamento ficou, e é muito apreciado pelos nossos visitantes, porque realmente voltou a ser o que era. Nessa sala nós temos alguns objetos para mostrar para os nossos visitantes, a parte assim que envolve o avanço da tecnologia de comunicação. Então, um telefone antigo, uma mesa de PBX, que era quem fazia a conexão das ligações, né, entre as pessoas que queriam se comunicar. Tem as máquinas de escrever, as calculadoras também. Temos aqui um telex, que era o equipamento utilizado para passar e receber mensagens para qualquer parte do mundo. Este espaço procura reproduzir um escritório da década de 1940, 1950. Então nós temos aqui uma escrivaninha. Em cima dessa escrivaninha nós temos vários objetos de época, como uma máquina de escrever bastante antiga, as calculadoras. Temos também os livros que eram escritos todos com caneta tinteiro. Temos ali também a tinta original, as máquinas fotográficas bastante antigas. Temos aqui uma coleção de canetas tinteiro, né? A planta original da Fazenda Lajeado e da Fazenda Edgardia, que forma o conjunto de fazendas aqui em Botucatu. Então, nós estamos numa sala que reúne alguns objetos extremamente interessantes da época da Estação Experimental do Café, que começou a trabalhar aqui em 1932. Nós temos aqui uma mesa que é uma mesa de reuniões. Essa mesa ela chama muita atenção pelo próprio tamanho, são 6 metros de comprimento, em um conjunto com 24 cadeiras. Em cima da mesa nós temos vários objetos, né? Objetos inclusive delicados, são balanças de laboratório, são vários instrumentos utilizados em laboratório de pesquisa. Temos alguns perfumes ali naqueles vidros. E lá no final nós temos a foto dos diretores da época da Estação Experimental ligada ao governo federal, na época de Getúlio Vargas. O acervo do Museu do Café possui vários objetos que despertam a curiosidade dos nossos visitantes. Um deles é essa miniatura, né, uma maquete de uma máquina chamada Torrão Paulista, que era muito conhecida por quem trabalhava com sementes e com mudas. Hoje em dia nós utilizamos, as grandes empresas que trabalham com reflorestamento no Brasil, utilizam esse tubete, que é um material plástico utilizado para se plantar sementes de árvores. No começo do século, no 1960, esse equipamento ele era utilizado para fazer exatamente isso. Então nós preparávamos aqui a terra com água, um barro, né, uma massa, colocávamos aqui nessa parte, fechávamos o equipamento, descíamos esse braço aqui, e em seguida nós abríamos e colocávamos aqui então os tubos feitos com terra, diferentemente deste daqui que é feito de plástico. Depois o procedimento era o mesmo, né? Plantava a semente, só que a grande diferença era na hora de levar essa muda, essa planta, para o local definitivo onde iria ser plantado. Você lá desmanchava o tubo de terra e ele incorporava ao solo. Hoje em dia você tem esse material plástico, que é um material que não vai dissolver na natureza, vai ficar permanecer na natureza, e é utilizado e tem inclusive um custo bastante elevado. A seguir, nossa equipe acompanhou a visita de alunos e professores ao Museu do Café. Eu vi que os alunos se interessaram bastante, fizeram perguntas, foi muito bom. Tradições do Interior volta já. Este mês, o Tradições do Interior resgata a história da Fazenda Lajeado e do Museu do Café, que ficam em Botucatu, interior paulista. No dia que agendamos a gravação, uma escola também tinha marcado uma visita. Quem de vocês já visitou esse museu aqui? Já? Tá, então dá para ter uma ideia aqueles que já vieram. Como é a primeira vez que a maioria está visitando, eu espero que vocês aproveitem ao máximo para voltar outras vezes.
Então ali tem uma saca que está na balança pesando 35 e alguma coisa, né? Que eu estou vendo daqui. Então, uma saca de café tem que pesar 60 quilos. Embaixo das duas janelas aí tem dois conjuntos de chaleira. Isso daqui, gente, chama tubete. Você vai levar isso daqui lá no campo onde você vai plantar, tira a árvore daqui de dentro, planta e tem que trazer isso daqui de volta, né? Isso daqui é plástico, né? Vocês sabem que se deixar o plástico jogado na natureza, dizem, né, que leva 200 a 300 anos para sumir, né? Ó, esta sala aqui a gente chama de sala de família. Tem fotos também, fotos antigas, tudo em preto e branco, de pessoas que nasceram aqui, que moraram aqui, que trabalharam aqui na fazenda. Tem as máquinas de escrever também antigas, algumas manuais, tem uma máquina elétrica. Tem isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui? É um carimbo. Puxa. Não é aquele... É de marcar... Fala! Vai, chuta! Explica como que é. É um borrador. Chuta! Você escreve aí e coloca Que é isso em vários aqui? lugares a mesma coisa? É pra carimbar... Fala para que serve. É uma copiadora? Gente, vamos falar assim, passou perto, mas não entrou. Isso aqui chama mata-borrão. Mata borrão. Mata-borrão. Sabe por quê? A caneta tinteiro, que era usada antigamente, usava essa tinta que não seca. Não seca rapidamente. Não é que nem a caneta esferográfica, a Bic. Então, quando você escrevia num livro como este, na hora que você ia virar a folha, borrava, manchava. Então, você pegava isso aqui e fazia isto aqui, ó. E ele chupava o excesso de tinta e ele matava o borrão. Desde 2010 a gente trouxe aqui para o museu várias exposições de artistas famosos. São 47 exposições até agora. E aí alguns desses artistas doaram para o museu os quadros. Tá? Então, se vocês entenderem, isso daqui é grafite. É um artista de São Paulo, ao invés de ele fazer o grafite na parede, ele faz em tela. Aquilo ali é de um artista italiano. Aquele terceiro quadro é do Romero Brito. Essa máquina fazia todo o trabalho aqui da fazenda? Sim, é a principal máquina, né? Fazia a limpeza, o beneficiamento, a limpeza, que eles fazem tudo certinho e sacava daqui para a estação. Da estação eles mandavam para Santos para poder mandar para fazer a exportação do café. Mas naquela época Antes, já existia uma mais antiga também, mas só que aquela lá ela é movimentada através do rio, né? Pela força da correnteza. Ah, pela força da Sim. correnteza, tá. As pessoas entendem esse espaço como um espaço em que você está preservando não objetos, não um livro, não uma mesa, não um equipamento. Você está preservando uma história, você está guardando a história. Então isso chama muita atenção. Além disso, a gente começou a perceber também, principalmente as pessoas com mais idade, quando elas faziam a visita e ao chegar na saída, elas viravam e falavam assim, nossa, eu fiz uma volta no tempo. Ficaram muito empolgados, eles estão gostando muito. Objetos que eles viram aqui são coisas que eu utilizei, meus avós utilizaram, então não é tanto tempo assim. A importância é para a cidadania, eles saberem que tudo que eles têm assim essa visão de tudo que é passageiro. Então eles perceberem que aquilo que eles usam hoje, daqui a 40, 50 anos ou até mesmo antes disso, vai virar peça de museu também. Eu tenho que fazer um registro à equipe. Eu tenho hoje 4 monitores, são alunos de vários cursos, não aqui em Botucatu, até tem gente que estuda até em Bauru, viaja toda noite. São pessoas extremamente esforçadas, dedicadas, mas são 4 monitores, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde, e uma pessoa que faz a limpeza interna do museu. É com essa equipe que o museu funciona. Então eu tenho que fazer esse registro e eu falo sempre para eles, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque nós estamos recebendo pessoas do mundo todo, pessoas que vêm aqui por alguma razão.
Então eles têm que sair daqui melhor do que eles entraram. Pra gente é motivo de muita alegria, porque a gente não tem só esse conhecimento, esse prazer nosso de conhecer a cidade, mas sim está passando várias informações para as outras pessoas também, para que elas possam estar adquirindo mais conhecimento sobre essa fazenda, essa história que teve no Museu do Café. Antes de trabalhar na fazenda, praticamente eu não conhecia a história da cidade, mas quando eu comecei a trabalhar aqui, eu pude ver a riqueza que há na Fazenda Lajeado, tanto na fazenda quanto na cidade de Botucatu. E acredito que o maior aprendizado foi você estudar a história é uma coisa, agora você viver a história é outra coisa totalmente diferente. Nós ouvimos falar sobre o Museu do Café, lá em Avaré, e como nossa escola não conhecia essa parte, a própria professora de História já tinha falado desse museu, então nós resolvemos trazer os alunos aqui. Foi muito importante para nós, porque conhecemos toda essa parte da história do café e eu vi que os alunos se interessaram bastante, fizeram perguntas, foi muito bom. Se você ficou interessado em conhecer o Museu do Café, é só agendar uma visita. O museu nosso ele funciona de segunda a sexta e também nos feriados, das 8 até as 5 da tarde. Visita aberta ao público. Sábado e domingo a gente funciona do meio-dia às 6, sempre aberto ao público. Nós temos as visitas agendadas. Nas visitas agendadas, o interessado entra na internet, na página da faculdade, que é www.fca.unesp.br. Lá tem o espaço do Museu do Café. Ela vai abrir uma página e vai preencher um formulário de agendamento. Nós confirmamos a visita e a pessoa faz a visita, que vai ser acompanhada pelo monitor. Além disso, o museu tem o telefone 14 3880 7240. O e-mail do museu é museudocafé@fca.unesp.br e o Facebook oficial é Museu do Café Lajeado. Tradições do Interior fica por aqui. Você também pode enviar sugestões de temas para o e-mail contato@tvu.unesp.br. E se quiser assistir a todos os programas, é só acessar www.tv.unesp.br/Tradições do Interior. Até a próxima!